O povo de Israel havia mais uma vez se afastado do caminho do Senhor. Após a morte de Eude, juiz que havia libertado a nação em tempos passados, os israelitas voltaram a praticar o que era mal aos olhos de Deus. E como consequência da sua rebeldia, foram entregues nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Seu comandante militar era Sísera, um homem temido, cruel e estrategista, que oprimia os israelitas com violência. Por 20 anos, o povo de Deus sofreu sob o jugo cananeu. 20 anos de medo, de opressão, de lágrimas escondidas nos cantos das tendas. Os carros de ferro de Sísera percorriam a terra como sombras de terror. Ninguém ousava resistir. As estradas ficaram desertas. O comércio desapareceu. As mulheres israelitas cantavam menos. As crianças corriam menos. A esperança parecia distante. Mas mesmo quando o povo se perde, Deus sempre prepara um livramento. E dessa vez, o libertador que Deus levantaria seria uma mulher. Débora era uma profetisa, uma mulher temente a Deus, sábia, cheia do Espírito e profundamente sensível à sua voz. Ela julgava o povo debaixo de uma palmeira, entre Ramá e Betel. Não usava espada, não tinha exército, usava discernimento, justiça e fé. As pessoas vinham até ela buscar direção, conselhos e julgamentos. E sob aquela palmeira, Débora se tornava o eco da vontade de Deus para uma geração confusa. Enquanto muitos líderes estavam silenciosos, Débora falava. Enquanto muitos guerreiros estavam paralisados, Débora se levantava. Enquanto muitos homens temiam Sísera, Débora ouvia a voz do Senhor. E foi ali, em um dia comum de julgamento, que ela recebeu uma palavra profética que mudaria o destino de Israel. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, um homem de guerra, e disse: Por acaso o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem? Vai e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e Zebulon, e eu atrairei até ti, ao ribeiro de Quizon, a Sísera, chefe do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o entregarei nas tuas mãos. Baraque ouviu, mas hesitou. O medo ainda era presente. A fama de Sísera, seus carros de ferro, suas estratégias, tudo isso fazia os homens tremerem. E então ele respondeu: Se tu fores comigo, irei. Mas se tu não fores comigo, não irei. Débora olhou para ele com firmeza e disse: Certamente irei contigo, porém, a honra não será tua na investida que empreendes, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E assim 2 exércitos começaram a se formar. De um lado, Sísera com seus 900 carros de ferro. Do outro, Israel liderado por Baraque, com o coração sustentado por uma mulher profetisa. Mas o que estava por vir era mais do que uma batalha. Era a manifestação do Deus que luta por seu povo, usando quem ele quer, da forma que ele quer, para provar que a vitória nunca vem da força humana, mas da fidelidade daquele que ouve o clamor do seu povo. As tribos começaram a se mover. De Naftali e Zebulon, os homens responderam ao chamado de Débora. 10.000 se juntaram a Baraque para marchar contra o exército de Sísera. Mas eles não marchavam confiando em armas, pois suas espadas eram poucas e sua experiência de guerra era mínima. Eles marchavam confiando em uma palavra, e essa palavra havia sido entregue por uma mulher que ouvia Deus. Débora subiu com eles. Ela não era guerreira de espada, mas era guerreira de fé, e sua presença entre os soldados hebreus era como um fogo que incendiava a coragem. Enquanto os carros de ferro de Sísera rugiam à distância, os olhos dos homens hebreus se voltavam para Débora, e nela viam algo diferente. Firmeza, autoridade, certeza. Chegaram ao Monte Tabor. Lá de cima, podiam ver o Vale do Quizon, uma terra plana, onde os carros de guerra de Sísera teriam vantagem. Mas foi ali, justamente ali, que Deus havia escolhido para lutar.
Císera soube da movimentação e reuniu seus 900 carros de ferro. Veio com força, com estratégia, com confiança. Afinal, por 20 anos, ele oprimira Israel sem resistência. Mas o que ele não sabia é que agora quem lutava era o Senhor. Débora se aproximou de Baraque. O exército cananeu estava à vista. O chão tremia com o peso dos cavalos. As rodas de ferro cortavam a terra. Mas a voz de Débora foi mais forte que o ruído da guerra. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Císera nas tuas mãos. Por acaso o Senhor não saiu adiante de ti? Foi como se um trovão caísse sobre o coração de Baraque. Ele se levantou com coragem, desceu do monte com seus homens e a batalha começou. Mas o que se desenrolou no vale do Quisson não foi uma batalha comum. Deus entrou na guerra. A Bíblia diz que o próprio céu se moveu. Nuvens pesadas cobriram o vale. Chuvas torrenciais começaram a cair. Os carros de ferro de Císera, outrora invencíveis, atolaram na lama. O campo de vantagem se tornou armadilha. A estratégia de Císera virou confusão. Os exércitos de Israel, mesmo com armas inferiores, avançaram com ousadia. Cada passo era empurrado pelo vento do espírito. Os soldados cananeus começaram a fugir, abandonando suas armas e correndo por suas vidas. O exército de Císera foi completamente derrotado. Não sobrou um só soldado. E Císera, o grande comandante, aquele cujo nome causava temor, fugiu a pé. Sim, ele abandonou seus carros, suas armas, seus soldados e fugiu em desespero. Corria sozinho, sujo, molhado, humilhado. O homem que por 20 anos aterrorizou Israel, agora era só um fugitivo em pânico. Mas sua história ainda não havia terminado. Císera corria sem rumo, com a respiração ofegante, o corpo coberto de lama e suor. Os carros que antes o tornavam invencível estavam atolados. Seus soldados estavam mortos. O exército de Israel o havia derrotado, e agora ele era apenas mais um homem tentando escapar da justiça. Em sua fuga, Císera avistou uma tenda solitária. Era a tenda de Jael, mulher de Heber, o queneu. Havia paz entre o rei Jabim e a casa de Heber. Então Císera imaginou estar seguro ali. Ele se aproximou cambaleante. E Jael saiu ao seu encontro com um semblante calmo. Ele a reconheceu e implorou: "Dá-me de beber, estou com sede." Jael entrou na tenda e trouxe leite. Cobriu Císera com uma manta. Ele se sentia protegido. Exausto, pediu: "Fica à porta da tenda, e se alguém vier perguntar por mim, diga que não estou." E então ele adormeceu, pesadamente, como quem foge do peso da derrota. Mas Jael não era uma mulher comum. Com mãos firmes e coração decidido, ela pegou uma estaca da tenda e um martelo. Aproximou-se silenciosamente de Císera, que dormia profundamente, e com um só golpe fincou a estaca em sua têmpora, cravando-a na terra. Aquele que por 20 anos espalhou terror foi vencido por uma mulher com uma estaca nas mãos. Pouco tempo depois, Baraque chegou ali, ainda em busca do inimigo. Jael saiu ao seu encontro e disse: "Vem, e eu te mostrarei o homem que procuras." E o levou até a tenda. Lá estava Císera, morto. O silêncio do momento dizia mais que 1000 palavras. A profecia de Débora se cumprira. O Senhor havia entregue o opressor nas mãos de uma mulher. Naquele dia Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e a mão do povo de Deus foi ficando cada vez mais forte, até que enfim destruíram por completo aquele que os oprimia. E então Débora, cheia de gratidão e glória, entoou um cântico ao Senhor, um louvor profético, onde cada verso exaltava o Deus que levanta o improvável, que age com justiça, que ouve o clamor dos fracos e responde com poder. Ela cantou: "Quando os líderes lideram em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, bendizei ao Senhor. Dos céus pelejaram as estrelas.
O ribeiro de Quizon os arrastou, a alma de Débora se fortaleceu. E Jael, bendita entre as mulheres, seja bendita entre as mulheres das tendas. Débora não apenas viveu o milagre, ela cantou o milagre. E por causa de sua fé, sua coragem e sua obediência, Israel teve paz por 40 anos. Essa é a história de Débora, uma mulher que ouviu a voz de Deus, que se levantou quando ninguém mais se levantava e que se tornou símbolo de que o Senhor pode usar quem Ele quiser para cumprir o que ninguém imagina.